Notícia de última hora, Dorival Júnior é o novo técnico do Corinthians. O Timão acertou com o treinador. A sirene na tela já, é bom começar assim, ó, com o pé na porta bem na sexta-feira. Dorival Júnior acertou as bases salariais, já vai ser anunciado em breve, ainda não foi, mas em breve vai ser anunciado como novo técnico do Timão. O Timão conseguiu uma vitória importante ontem pela Sul-Americana na Neoquímica Arena, mesmo com um a menos boa parte da partida. Vamos falar sobre isso também. E o Palmeiras, hein? Que baita vitória. Superou o adversário, o Bolívar. E a Altitude também venceu por 3-2. Flaco Lopes agora, ó, virou craque, hein? Vamos falar sobre essa história também. Já o Cruzeiro passa por uma crise, hein? Perdeu para o Palestino 2-1. Tá todo mundo encrencado lá no elenco, Cássio falhando, Dudu reclamando. Tem muita coisa pra gente conversar. E até a seleção brasileira. Tem uma novidade curiosa. O uniforme número 2 da seleção brasileira vai mudar de cor, vocês acreditam? Tô falando que esse programa tá recheado. E ó, vamos abrir aqui já pra gente. Vamos já dar boa tarde. Nós fizemos uma substituição aqui, ó, gente. Nós trocamos 2 em 1. PVC e André Hernan pela Lívia. Tudo bem, Lívia? Pequenininha, né? Essa substituição bem pequenininha. Uma pequena gigante. Troca justa. Não, mas tô brincando. Olha quem já chegou aqui, ó. Cheguei. Ó. Tudo bem? Olha lá, até te enquadrarem aí, ó, Hernan. Surpresa. Aí, vieram até pra mim, pra enquadrar. Chegou de última hora. Muitas apurações, gente. Muitas reuniões. Eles se enfronham lá nas reuniões da diretoria do Corinthians? Não, é o seguinte... Hoje estamos combinando o look também, hein? Não acredito. De novo. Que é isso, gente? Não, se combinar não dá certo. Não dava tão certo. Ó, vou falar pra vocês, hein? Acabei de desligar o telefone com uma pessoa que esteve com o Fabinho Soldado durante a manhã e essa pessoa contou que, o Dorival Júnior está muito empolgado, já quer chegar, já quer treinar. Acho que chegar, já quer treinar o time, já quer estar no banco de reservas. O homem está vindo aí hoje para assinar o contrato. Vamos ver, o Corinthians está planejando ainda como é que vai ser a apresentação, mas assim, ó, essa pessoa me disse, o Fabinho me disse que o homem quer já chegar treinando, tá com muita vontade. Então, esse é o aperitivo aí de Dorival Júnior no Corinthians. Ótimo, e vamos contar essa história toda, como aconteceu. Depois de alguns dias de negociação, Fabinho Soldado foi para Florianópolis, voltou. Depois os staffs se reuniram para falar sobre questões financeiras. Enfim, o acerto está certo, gente. Isso já foi concretizado, agora falta mesmo o anúncio oficial por parte do Corinthians e para saber já quando começa, né? Tá com pressa o homem, segundo o Hernan. Lívia, falando nisso, em treino, tem treino hoje? Será que esse homem já dá para chegar hoje? Como é que... O treino foi pela manhã. Foi pela manhã. Foi pela manhã. Então amanhã aquele pode regenerativo, né? Importante mais leve, também depois do jogo. Pós-jogo. Então pode ser que a gente já tenha Dorival Júnior amanhã, porque assim, ó, recebi de uma fonte, inclusive, do Departamento de Comunicação, que disse que só está aguardando as burocracias para anunciar esse nome aí. Então, estou imaginando aqui já fim de semana contra o Flamengo, Dorival já na beira do campo. Não? Não sei. Tá. Mas é bem possível. Possível com certeza. Mas eu me arrisco a dizer, até por experiências de chegadas de treinadores. Acho que ele pode chegar, dar o treino no sábado, ou ser apresentado para os jogadores, conversar com os jogadores, mas deixar o Orlando já vem com esse trabalho. Aí ele fica lá nas tribunas, o jogo vai ser no Rio, Maracanã. Vai ser no Maracanã. Ele pode, de repente, viajar, assistir de cima. Enfim, mas a gente vai ficar aqui apurando, ó, a Lívia, inclusive... Realmente é muito pouco tempo, né, gente? Agora, aqui vai ser notícia assim, ó, esse programa não vai parar hoje, vai ser uma loucura. E entendo que existe essa possibilidade, mas pelo que eu ouvi lá da história do Dorival estar com muita vontade, não me surpreenderia. Realmente é muito pouco tempo, né? Porque hoje já é sexta, é um jogo atrás do outro, hoje já é sexta, então só teria sábado para trabalhar e aí para você conhecer todo o elenco, os jogadores, o que eles podem apresentar, talvez seja mais prudente mesmo deixar o Orlando Ribeiro, que querendo ou não já vem de 2 vitórias, né? As coisas já estão ali mais ou menos encaixadas, então talvez seja mais prudente. Mas a gente vai acompanhando isso. Agora, como é que se deu esse acerto, hein? Porque a gente vinha falando, né, das negociações, que o Dorival chegou a pedir um salário maior que o do Ramon, mas que não havia sido tão milionário, assim como foi divulgado, inclusive, por alguns colegas. Como que esse acerto se deu, Hernan? Bom, na linha do tempo, começou na segunda-feira com uma ligação do Fabinho falando, posso ir aí? Né? Foi mais ou menos nesse sentido. E o Dorival, claro, estava aberto já a conversas, né?
Inclusive, ele tinha colocado para ele mesmo, Dorival, um tempo de pós-Páscoa para começar a estudar projetos. E aí surge o papo do Corinthians, que ele já sabia que havia um interesse, que o nome dele era cotado, né? E era um nome falado nos bastidores do clube, e ele recebe o Fabinho Soldado na terça. Há uma conversa de projeto esportivo, de jogadores, possibilidades de contratações na próxima janela, e o Dorival deu a seguinte opinião sobre o elenco. Diz que o elenco é um elenco que dá para conquistar coisas importantes com o atual elenco. Claro que precisa de um ajuste ali pontual, e isso vai ser discutido com o Fabinho a partir de agora que ele assume, né? E isso já estava sendo meio que conversado. E o projeto esportivo em si, de estrutura, do que o Corinthians pode oferecer, tempo de contrato ali já foi falado também, o presidente Augusto Melo até 2026, então de repente assina até lá, fica com a gente. Então tudo aquilo foi conversado. Isso fechou, fim de 26. 26, E aí isso foi crescendo e aí na terça-feira o Dorival dá o ok para o Edson Codor, que é o empresário dele, ir para Florianópolis para fazer uma reunião com o Fabinho. E aí já era um assunto mais financeiro, de grana, de contrato, de premiação e tudo mais. Na quarta-feira, na quinta-feira ele retorna, isso foi na quarta, na quinta-feira ele retorna por causa do jogo, e até então ia ter uma conversa por vídeo, só que aí eles decidiram que esse encontro era melhor presencial. Aí o Edson sai de Florianópolis, vai para São Paulo, vem para São Paulo, e eles se encontram, jantam, e a reunião termina às 2h30 da manhã. Foi mais ou menos, foi madrugada dentro. 2h30 da manhã eles estavam ali conversando e tal, empacotaram, enveloparam o contrato, e o Dorival já estava dormindo, né? Não estava acordado 2h30 da manhã. Lá em Floripa ele estava dormindo, descansando. E aí hoje de manhã o Edson pega e fala assim, Dorival, agora é contigo. Ajustamos todos os pontos, questão financeira, o Corinthians puxou dali, a gente puxou daqui, o tempo de contrato vai ser mantido para 26 mesmo e tal. E aí, quando foi mais ou menos meio-dia, o Dorival falou assim, tô dentro, bora, pode dizer sim. Assino eletronicamente para garantir, vou para São Paulo para assinar e fazer toda aquela situação. As fontes do Corinthians, né, ainda falam em detalhes, né, detalhes burocráticos, mas é detalhe mesmo mínimo, é coisa de assim, que dia apresenta, que dia é a coletiva, assume o treino amanhã, não, deixa o Orlando, é isso que estão resolvendo, mas nisso o Dorival já está vindo. E foi uma negociação. E essa informação é legal porque o Dorival ele se sentiu muito atraído pelo projeto esportivo do Corinthians, porque assim, não é qualquer projeto que, por exemplo, seduz um cara como o Tite, por exemplo. E eles são perfis muito parecidos. O Tite e o Dorival pensam igual, o Tite e o Dorival são amigos, o Tite durante muito tempo foi meio que um conselheiro do Dorival, o Dorival também já ajudou muito o Tite na carreira. Então assim, poxa, se o Tite, que é um treinador top, gostou do que ouviu do Fabinho, é um negócio legal. E aí, isso foi fundamental também para o acerto. E a gente sabe como os técnicos se conversam também, né? Sim. Eles são da mesma geração também, não tem toda essa sintonia também. Lívia, foi por aí esse acerto. E eu vi muita gente falando, tá virando uma novela e tal, tá se alongando muito, mas eu confesso que para mim é um tempo normal de uma negociação, assim, né? Tempo normal de uma negociação. Desde que o Tite, né, desistiu, foi aquela frustração que o Corinthians queria muito fechar com o Tite, mas aí procura outro técnico, vai conversar, tem toda uma parte burocrática, financeira. Acho que foi dentro de um tempo normal, né, de negociação. E você falou detalhes burocráticos, a gente imagina que anuncie ainda hoje mesmo, e o Dorival, será que já está a caminho de São Paulo? Já está vindo? Tá, a ideia é que ele venha. Tá vindo para São Paulo. Assim, os detalhes burocráticos, eles são sempre os detalhes finais de um contrato. Você precisa produzir um contrato do zero, né, muitas vezes, com todos os detalhes. E esse é o processo normal que leva aí pelo menos um dia, né, para ser realizado. Então, pode ser que ainda hoje o Dorival seja anunciado no fim do dia ou amanhã pela manhã. Então, a gente fica nessa expectativa aí das próximas horas para sair esse anúncio. Um ponto interessante dessa negociação também, falar sobre novela e tudo mais, é que, de alguma forma,
o fato do Corinthians ter vencido as 2 últimas partidas deu uma tranquilidade para Fabinho Soldado e para o staff do departamento de futebol do Corinthians trabalharem. Então, assim, essa tranquilidade de ter vencido Sport e Racing do Uruguai em casa foi, de fato, algo que sustentou aí essa negociação para que ela amadurecesse, para que não fosse uma coisa apressada. E por mais que tenha sido ágil, né, o Fabinho Soldado viaja para conversar com o Dorival, esses resultados eles foram muito importantes para manter ali a tranquilidade do clube, manter ainda o vestiário de alguma forma mais harmônico, né, para não ser o caos, né? Essa era uma preocupação que o departamento de futebol tinha. Isso é super importante, que aí ele teve até esse tempo, né, para viajar, para conversar, para falar desses pormenores que envolvem uma negociação, sabendo, o time tá andando, tá tudo certo por aqui, isso dá toda uma tranquilidade. Deixa eu chamar o pessoal do YouTube para nossa conversa aqui, porque a gente tem uma enquete na tela para vocês que envolve Dorival Júnior, né? Temos, afinal, notícia do dia, como não? Né? Já largando meu sotaque mineiro por aqui. Dorival Júnior no Corinthians vai conquistar um título neste ano, conquistar mais de uma taça em 2025, ou seja, está com ousadia, brigar apenas pela Libertadores ou lutar para não cair. Daqui a pouco aparece na tela aí a nossa enquete. Galera tá... Quais são as ambições? E aí eu pergunto primeiro pelo lado não da opinião, mas da informação e da apuração. Tá aí na tela para vocês, então contem aí pra gente. Se inscrevam no canal do All Sport também, deixem um like também no nosso programa. Vocês vão votando por aí, Dorival Júnior no Corinthians vai conseguir o quê? Daqui a pouco eu registro as participações de vocês e também a gente dá a parcial da enquete. Essa mesma pergunta, Hernan, pela perspectiva da diretoria. Com o Dorival, qual é a ideia? Pelo que briga? Quais são as ambições do Corinthians neste ano, tendo o Dorival na beira do campo? Para brigar por título. A chegada do Dorival, no entendimento da diretoria, e até por isso o Fabinho Soldado trabalhou tanto para fechar o Dorival rápido, porque na cabeça de muita gente dentro do clube, no sentimento e na opinião, e eu vou colocar isso até em alguns atletas, tá? Eu posso tranquilamente aqui colocar na conta de alguns atletas a opinião de que o Dorival era o cara certo. Tinha muita gente torcendo e trabalhando a favor, remando nessa maré do Dorival vir para o Corinthians. Por quê? Porque é um treinador que tem o perfil de chegar e arrumar time, de chegar e entender processos e tal. Eu não quero comparar o Corinthians com o São Paulo, mas é mais ou menos a chegada do Dorival no São Paulo, campeão da Copa do Brasil. Chega, arruma o time, faz o arroz com feijão, nem gosto muito, porque parece que o Dorival é um técnico simples, faz o trabalho óbvio ali. Não, não é. Mas é o arroz com feijão no sentido assim, de tipo, volante, volante, meia, meia, atacante, atacante. Então, assim, para um sentimento, por exemplo, como o do Memphis, que fala, cara, às vezes eu saio da minha posição, eu não chego inteiro na bola lá na frente. Então, assim, alguns erros de processos da última comissão técnica, que acabou desgastando o trabalho, o Dorival chega para dar um respiro e chega para mudar um pouco essa figura. E o Dorival é o cara certo. E o Dorival vem de trabalhos vencedores. Então, assim, a ideia do Corinthians, com a chegada do Dorival, é pelo menos brigar por um título. Brasileiro, Copa do Brasil, o Dorival virou um especialista em Copa do Brasil, né? O homem sabe ganhar a Copa do Brasil, vamos falar a verdade. Então, assim, é um Corinthians que vem empolgado com a chegada do Dorival, com esse grande nome, com o elenco que tem, para conquistar. E me parece que essa percepção é muito olhando para o campo mesmo, Hernan, porque a dupla, o Ramon e o Emiliano, eles sofriam muitas críticas pelas questões táticas, né? Sim, pela dificuldade, pelas escolhas, pelas substituições também, e pela dificuldade de fazer esse time se desenvolver taticamente, de ter repertório, de ter variações. Será que o Dorival entra por aí? Porque é bem verdade, nos clubes ele vem conquistando títulos. Na seleção foi um trabalho que deixou a desejar, mas também não era a responsabilidade toda dele, isso a gente já falou aqui várias vezes também, o quanto a CBF está recheada de problemas estruturais, então não dá para cair só na conta do treinador tudo que vinha acontecendo, mas é claro que tem a parcela dele também. Em que o Dorival pode contribuir para esse Corinthians, Lívia, você que acompanha tão bem o dia a dia? Olha, Lu, um dos pontos principais para essa empreitada, né, com o Dorival é o vestiário. Hoje o vestiário do Corinthians, por mais que esteja blindado,
houve um desgaste com o Ramon, houve um desgaste com o Emiliano, por conta de panelas, por conta de alguns tratamentos que não agradaram a atletas importantes do elenco. E essa informação a gente já vinha recebendo há algum tempo, né? E a preferência, inclusive, pelos gringos e etc. Então, isso acabou incomodando, de fato, alguns jogadores do Corinthians. Não todos, né? Existe harmonia dentro do vestiário do Corinthians, mas hoje o Dorival, ele é, assim, tanto como era o Tite também encarado dessa forma, um cara de grupo, um boa praça, que chega para agregar o grupo, para deixá-lo coeso. E, obviamente, tendo as suas boas ideias táticas, é um cara que sabe jogar da forma como o Corinthians hoje, né, tem ali um meio de campo bastante recheado e joga com 2 atacantes, é o estilo que o Dorival gosta, né? É um estilo que agrada o Dorival. Então, taticamente, eu acho que esse não deve ser o problema do Corinthians hoje, mas sim uniformizar esse elenco e, principalmente, lidar com uma estrela que é Memphis Depay. Esse também era um requisito do próximo treinador que iria assumir o Corinthians, saber lidar com estrela, e isso a gente sabe que o Dorival tem know-how, né? Já trabalhou com grandes estrelas e inclusive lidou com o Neymar, né? Que é aí a estrela que talvez tenha dado mais trabalho nos vestiários, né? Na juventude. Total, né? Tem aquela clássica cena... Deu problema para ele na juventude, inclusive, né? É aquela clássica cena lá da substituição que eles reclamam e o René Simões dá aquela entrevista lá depois dizendo aquilo, vamos criar um monstro. Estamos criando um monstro. Estamos criando um monstro. Mas assim, ó, nisso que a Lívia está falando do dia a dia, cara, é muito importante isso, porque assim, também eu ouvi, assim, o Dorival não fez um bom trabalho na seleção brasileira. E aí... Aliás, o que você está sendo conectado aqui no chat por causa disso, você está brincadeira. Ah, é? Não, pode falar, eu adoro o hateismo. Não, mas eles estão educados, eles estão falando que gostam de você. Mas o trabalho do Dorival na seleção foi fraco. Então, mas é legal porque aí responde um pouco esse questionamento que tem. E aí essa pessoa do Corinthians me falou assim, cara, mas para pensar, o dia a dia é diferente na seleção de um dia a dia de clube. Total. E o Dorival é bom para clube no dia a dia. Ele é bom para crise, ele tem costas largas, é um cara que já passou por rebaixamento, já passou por crise de invasão de CT, já foi campeão com time grande, com time gigante, com time menor. Então, assim, o Dorival, ele é um cara que já viveu tudo isso. Então, para ele chegar no Corinthians, não vai ser assim, uma novidade, preciso de adaptação, não vou segurar esse rojão. Vai segurar. E o dia a dia é diferente da seleção. O trabalho da seleção foi ruim? Foi. Na conta do Dorival? Muita coisa na conta do Dorival, mas também diz muito sobre o momento da seleção, né, Lívia? Então, assim, vamos colocar o Dorival hoje pensando num técnico de clube. Então, o Corinthians hoje recebe o Dorival Júnior como técnico de clube. E como técnico de clube, o Dorival é um técnico top. Esse é o pensamento. Top. É um técnico que, assim, e eu acho que esse foi o grande erro, inclusive, na seleção. Sim. Né? Porque você também tem que entender o perfil do técnico. O Dorival, ele precisa desse dia a dia. E ele, né, a gente que já acompanha o Dorival há muitos anos, né, inclusive acompanhou fases e fases do Dorival, é o 4º time grande de São Paulo que ele vai treinar. É muita coisa, aliás, né? Ele é o 9º treinador a passar pelos 4 por fechar esse quarteto aí gigante. Não tem nenhum top 10 de treinadores que fizeram isso na história. Então, eu acho que, assim, da CBF, foi um erro de perfil, que eles estavam buscando um perfil que não é exatamente o perfil do Dorival. E, para clube, eu acho que o Dorival, além de ser uma pessoa incrível, né? A gente da imprensa tem já essa visão do técnico. A primeira entrevista coletiva que eu estive, inclusive, na minha vida, há uma década, foi com o Dorival Júnior no Santos. E, cara, ali a gente já Nós estamos velhas, hein, Renan? Ela fez a primeira coletiva há 10 anos. Ele preferiu assim, deixa Não, muda de assunto, Mas, cara, volta pra cá, eu fui entrando aqui atrás do povo. Assim.
Minha primeira coletiva, gente, há 10 anos. Aqui, ó, eu fui aqui, ó. não vou esconder. Ô, dó. Não faz isso, gente. O importante é o Mas espírito jovem, né? Você tá linda, amiga. Muito Para obrigada, com isso. Ó, eu não vou deixar vocês se diminuírem aqui ao vivo, hein? Parem com isso. Mas a primeira Obrigada, entrevista que eu fui foi com ele. E um cara que, assim, mesmo ali, uma menina, uma estagiária fazendo uma pergunta, depois acabou a coletiva, ele foi lá, me cumprimentou, sabe? É sempre, assim, uma educação. Ele é um gentleman. Isso, pra mim, conta muito também no dia a dia que ele vai encarar nesse Corinthians, que é um Corinthians de política, é um Corinthians que tem bastidores muito aquecidos, e isso faz diferença.